Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Nos diz o seguinte: E achegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Só até aqui. Vamos orar. Senhor, amado Deus, eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, pela forma que o Senhor tem dirigido esse culto até o presente momento, Pai. Te pedimos que o Senhor continue na direção, meu Deus. Que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai. Que o Senhor me use, Senhor, como Teu instrumento, Senhor, para que as pessoas, Pai, para que os Teus filhos consigam Te enxergar através das Tuas Escrituras. Te peço, Pai, que o Senhor abra, Senhor, o entendimento, que o Senhor retire as escamas dos olhos e nos permita, Pai, Te enxergar, nos permita ver um pouco daquilo que o Senhor tem a revelar a nós essa noite, meu Deus. Essa é a oração que fazemos a Ti, Te pedindo que nos dê o esclarecimento desse texto. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na quarta-feira, nós demos início ao capítulo 15 de Lucas. Mais específico, nós falamos sobre a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Nós fizemos a leitura dos versos 11 aos versos 24, onde abordamos a parábola do filho pródigo com o foco principal nos 3 elementos de restauração de identidade. Falamos sobre paternidade e sobre filitude, sobre como Deus resgata os seus filhos, como Ele ama esses filhos e como Ele restaura completamente a identidade, não só visual, mas a identidade intelectual também dos seus filhos. Então hoje, para entender um pouco mais do contexto dessa parábola, eu resolvi trazer uma exposição, fazer uma pregação expositiva. Não iremos a fundo total nessa exposição, porque, como os irmãos já sabem, e como eu falei quarta-feira passada, a parábola do filho pródigo, principalmente, é uma parábola que é rica em detalhes. Então, se fôssemos nos aprofundar em cada detalhe, seria um culto muito extenso e talvez teríamos que fazer uma série de exposições com 4 cultos para explicar uma única parábola. Então, faremos uma breve exposição desse texto. Dos versos 1 ao versos 2, nós lemos que enquanto Jesus pregava, se ajuntavam ao redor dele publicanos e pecadores. Esses se aproximavam para ouvir mais dos ensinamentos que Jesus estava ministrando naquele momento. Então, ali estava se cumprindo o propósito de Jesus, anunciar as verdades das Escrituras e do amor do Pai a todos, aos pecadores e aos publicanos. Porém, havia um outro grupo que se aproximavam de Jesus, que ia de junto daquela multidão para também ouvir. Só que esse grupo, por outro lado, eles criticavam aquilo que Jesus estava fazendo. Criticavam o fato de Jesus estar ensinando aos pecadores. Criticavam o fato de Jesus estar se reunindo com pessoas que eles não consideravam dignas de ouvir as Sagradas Escrituras. Jesus se reunia e tinha comunhão com aquelas pessoas. Jesus se assentava e comia. Então esses publicanos, eles apareceram, esses escribas e fariseus, eles apareceram e murmuravam de Cristo, murmuravam a respeito daquilo que Jesus fazia. Então Jesus, com o intuito de refutar aqueles comentários, aqueles murmúrios que era anunciado ali, que ele ouvia, para corrigir aquela visão altamente distorcida em relação ao amor de Deus, ele começa então a contar 3 parábolas que expressam o amor de Deus pelos perdidos, como uma resposta àqueles murmúrios que estavam acontecendo naquele lugar. Então Jesus começa com a parábola da ovelha perdida. Nós faremos a leitura do verso 3 ao verso 6, que nos diz o seguinte: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que a venha achá-la. E achando-a,
põe sobre os seus ombros gostoso e, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Essa é a primeira parábola que Jesus conta como resposta àqueles publicanos e escribas que estavam ali. Essa ovelha que se perdeu, ela foi uma ovelha que se perdeu por descuido. A Bíblia não deixa clara, Jesus não esclarece se o descuido foi por parte da ovelha que se afastou do rebanho, ou que dormiu demais e não conseguiu acompanhar as outras, ou se foi por descuido do pastor, que não prestou atenção em todo o rebanho e não percebeu que aquela ovelha tinha ficado para trás. Porém, o que o texto deixa claro é, aquela ovelha, ela se perdeu do rebanho, se perdeu do seu pastor e estava distante. E com isso, o pastor sai então à sua procura. Ele deixa as outras 99 no deserto e sai para buscá-la. Uma coisa interessante que eu vi enquanto estudava essa parábola, essa palavra que ele deixou no deserto me despertou a curiosidade, porque eram 99 e havia se perdido apenas uma. E o pastor estava em um ambiente como o deserto, que não seria um ambiente adequado para deixar um rebanho, já que deserto não tem água, não tem vegetação, não tem alimento para aquelas ovelhas. E poderia ser grande risco deixar aquelas ovelhas, deixar 99 para ir em busca de uma. Talvez o prejuízo fosse maior. Só que o interessante é que o pastor ele não visa o prejuízo que poderia vir a ter. E isso me chamou a atenção, então eu fui buscar entender o que é o deserto. E a palavra que eu encontrei para descrever deserto foi uma palavra que é usada no texto em hebraico, que ela é midbar, que vem da mesma raiz do verbo medaber, que frequentemente é associado a mideber e medaber, que é a abreviação de Makon, Asher, Elohim, Medaber. Deus, o lugar onde Deus fala, ou o lugar onde é possível ouvir a voz de Deus. Ou seja, ele estava deixando as outras 99, não aquém do destino, ou somente por deixar. Ele estava deixando elas em um lugar específico onde Deus falava. Um lugar onde elas poderiam ouvir a Deus. Ou seja, trazendo para o nosso contexto, ele estava deixando aquelas 99 que estavam em um ambiente onde podiam ouvir a voz de Deus, onde estavam de alguma forma seguros, onde de alguma forma iria crescer para em busca daquela que havia se perdido, que estava longe dos demais. Logo, é essa a mensagem que Jesus quer passar ao dizer que deixou as 99, porque as 99 já estavam em condições de ouvir a voz de Deus. Porém, a que se perdeu não. Então entendemos que aqui é uma alegoria, mostrando que aqueles que estão na igreja estão seguros, de certa forma, de poder ouvir a voz de Deus. E a necessidade maior, naquele momento, era achar aquela que havia se perdido e que estava fora da igreja, longe do rebanho e longe do pastor. E aqui nós entramos então na segunda parábola, a parábola da dracma perdida, dos versos 8 aos versos 9, que nos diz: ou a qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Meus irmãos, muitos teólogos, eles entendem que essa dracma, ela fazia parte de um sinal público de compromisso e dignidade. Eram moedas ou itens de valor, mas constantemente associados à moeda, que a moça, no caso a jovem, recebia do seu noivo ou da família do noivo como um sinal de compromisso e de matrimônio, para comprovar sua dignidade. E ela teria que prestar conta daquelas dracmas no dia do casamento, seja no véu ou como um colar, ou um adorno
ao seu vestido. E se ela perdesse alguma daquelas dracmas, seria desonroso para ela e desonroso para a casa do noivo, para a família do noivo. Porque as pessoas poderiam começar a murmurar sobre aonde foi parar a outra dracma. Será que ela havia dado aquela moeda, aquele item de valor a outro? Ou será que ela simplesmente não dava importância àquele matrimônio a ponto de guardar a dracma? Então, por isso, nós vemos o empenho dessa mulher em buscar, em procurar, em varrer toda a casa para encontrar aquela dracma. Porém, o interessante é, essa moeda ela foi perdida dentro da casa, não de forma proposital, mas sim por um acidente. E essa moeda, ela não poderia aparecer sozinha. Ela não poderia ser restaurada por si mesma. Mas mesmo perdido, ela continuava sendo uma dracma. Continuava sendo um instrumento de adorno que representava a honra e a dignidade daquela mulher. Aqui Jesus faz outra alegoria. Agora ele faz referente àqueles que estão perdidos dentro da igreja, que se perderam por acidente, também por descuido, mas ainda estão na casa do Pai. Ele faz essa alegoria. E nós podemos entender que essa parábola, ela é diretamente associada àqueles que estão dentro da igreja, que começaram com o intuito certo, com o coração, com o objetivo em conhecer a Deus e conhecer as verdadeiras Escrituras, porém com o tempo, por descuido, por falta de cuidado e por falta de observação, acabou se perdendo naquilo que estava fazendo. Pessoas que muitas vezes foram absolvidas pelo seu ministério e não estavam mais tendo um relacionamento constante com Deus, apenas estavam frequentando a igreja. Estavam na casa, porém perdidas. Essas duas parábolas, elas são referentes a duas situações onde eles se perderam. Há dois estados de perdidão que o homem pode ter. Primeiro, aqueles que saíram da igreja, que se perderam e se afastaram dos demais. A parábola da ovelha perdida. A segunda, aqueles que se perderam dentro da igreja, sendo a parábola da dracma. Dois estados de pessoas que se perderam. Dois que não estão mais em comunhão com o Pai. Ele faz essa alegoria para mostrar que há o estado de perdidão tanto fora quanto dentro. Em ambas as ocasiões, Deus sai à procura e Ele busca sem medir esforços. Verso 4 e verso 8, que eu não citei propositalmente, que nos diz o verso 4: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Aqui nos diz que ele deixa as 99 e vai após a perdida, até que venha a encontrá-la. Não até que o sol venha se pôr. Não até que venha faltar água ou que venha sentir fome. Mas buscar até que alcance, até que encontre. Nos mostrando uma busca sem um tempo limite. Uma busca sem um esforço mínimo. Mas uma busca com um objetivo de encontrar aquela ovelha que se perdeu. Mostrando que assim é a palavra do Senhor, que quando anunciada, não volta vazia, mas ela sai e busca um coração onde possa abrigar. Busca aquela ovelha que está perdida, que está distante da casa do Pai. O verso 8: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. Aqui nos mostra que ela acendeu uma candeia e varreu aquela casa para simplesmente buscar uma única moeda. Ela não tinha necessidade de varrer a casa. Ela poderia simplesmente procurar. Não teria a necessidade de acender uma candeia. Ela poderia simplesmente esperar o amanhecer.
Mas aqui nos mostra que ela estava fazendo uma faxina na sua casa, limpando toda a poeira, buscando, observando cada espaço com a ajuda da luz. E a luz é associada à palavra. Ou seja, com o uso da palavra, começa a varrer tudo aquilo que estava impedindo a sua visão, impedindo que achasse a dracma, achasse aquilo que tinha valor. Nos mostrando o papel das escrituras de esclarecer tudo, de dar à luz àquele ambiente para que seja possível enxergar aquilo que se busca. A mulher ela não mede esforços na limpeza, não espera o dia amanhecer. Ela acende uma vela e sai a buscar aquela dracma de imediato, pois estava ciente do valor que tinha aquela dracma. Essas duas parábolas iniciais, elas retratam a iniciativa de Deus em buscar os pecadores. Naquele tempo, meus irmãos, os rabinos ensinavam que Deus, ele recebia os pecadores que buscassem o seu perdão de modo sincero. Que somente se você buscasse a Deus com sinceridade no seu coração, arrependido verdadeiramente, era que Deus iria lhe receber. Então Jesus lança essas parábolas, confrontando esse ensinamento, essa ideologia que eles haviam, que era pregada naquele momento, alegando que Deus aqui é quem busca os pecadores e perdidos, alegando que Deus é quem sai ao encontro, que Deus é quem vai sem medir esforços, e não mostrando que Deus é um Deus ativo, é um Deus que busca, é um Deus que ama, é um Deus que zela, e não um Deus que fica parado simplesmente esperando o encontro desses perdidos. Nos mostrando que toda a ação que acontece no processo de conversão do homem é feita por Deus. Como nos disse o apóstolo Paulo, porque de Deus é de tanto querer como efetuar. É o Espírito quem produz em nós, tanto querer como efetuar. Toda a obra de conversão do homem é feita através do Senhor. É Ele quem separa, é Ele quem instrui, é Ele quem muda a identidade, é Ele quem restaura a identidade que se perdeu. É Ele quem perdoa os pecados e traz o homem a uma nova vida. Então, após encontrar ambos, tanto a ovelha quanto a dracma, houve festa e grande alegria. Verso 7 e verso 10, que nos diz o verso 7. Digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, a grande alegria em um pecador que se arrepende dos seus pecados e retorna à sua visão, retorna aos seus caminhos, aos caminhos de Deus. Não só na comunidade terrena, mas nos céus. Os anjos se alegram, a festa no céu, quando um pecador recebe a Cristo, é achado por Cristo. A grande alegria. Isso nos faz o convite de nos alegrarmos também, quando aquele nosso irmão que de alguma forma se desvinculou da nossa comunidade, se desvinculou de Cristo, se desvinculou da videira verdadeira, volta agora aos caminhos de Cristo, nos mostrando que Deus saiu ao encontro, que Ele tratou, que Ele buscou, que Ele zerou, que Ele insistiu, e que aquela ovelha, aquele irmão que estava perdido, foi novamente achado e está novamente em comunhão, assentado à mesa. É motivo de grande alegria para nós. Deveríamos nos reunir e festejarmos a volta do nosso irmão. Porque se os anjos festejam no céu, se há festa no céu, por que não haverá festa na terra? Será que estamos nos alegrando com os nossos irmãos que têm voltado à casa do nosso Pai? Será que estamos verdadeiramente alegres com essas pessoas que estão agora ouvindo os ensinamentos de Deus? Com esse questionamento, Jesus dá início à terceira parábola, a parábola do filho pródigo, dos versos 11 aos versos 32.
disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve na terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado e lhe destes. E lhe disse: filho, E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Aqui, nessa parábola, Jesus Cristo ele faz uma outra analogia. Agora, esse filho mais novo, ele representa os publicanos e os pecadores, pois ele havia crescido na casa do pai, e nada lhe faltava enquanto estava na casa do pai. Ele nasceu naquele ambiente, cresceu naquele ambiente, fazia parte da comunhão daquele ambiente. E certo momento, ele sentiu-se infeliz naquele ambiente e decidiu partir. Decidiu que iria pegar a parte que era sua e viver grandes aventuras fora da casa do pai. Então, os amigos surgiram e as festas e as amizades se aproximaram dele. Porém, a riqueza acabou, os amigos foram embora, a fome chegou e a miséria se alastrou pela vida daquele jovem. Ao ponto que ele se encontrou no mais baixo nível da sociedade, cuidando de porcos, animais impuros, e um trabalho indigno. Até que ele caiu em si, se arrependeu e tomou a decisão de voltar para a casa do seu pai. Aqui Jesus faz uma analogia àqueles que agora estavam ali ouvindo as suas parábolas, que estavam ouvindo os seus ensinamentos. Só que para nós é interessante sabermos quem são esses publicanos e esses pecadores que Jesus estava se referindo e que incomodou os fariseus e os escribas. Por que eles incomodaram tanto esses homens que se consideravam justos e que viviam o evangelho? Esses fariseus e escribas. Os publicanos eram cobradores de impostos que estavam a serviço de Roma. Eles não eram funcionários romanos diretos. Porém, o sistema funcionava da seguinte forma: Roma leiloava o direito de cobrar impostos a alguns judeus, e esses, sendo os mais ricos, comprava
muitas vezes, esse direito de poder cobrar os impostos de outros judeus. E depois eles exploravam o povo para lucrar ainda mais em cima do seu próprio povo e aumentar a sua riqueza. Por isso, eles eram vistos como traidores nacionais, colaboradores do inimigo e ladrões institucionais. Por isso, os fariseus e escribas se incomodavam, porque havia um ódio deles em relação aos publicanos, pois os publicanos eram traidores que extorquiam e vendiam o seu próprio povo a favor de si próprio e a favor de Roma. Já os pecadores, esse termo não significava aqueles que estavam em pecado somente, senão seria a todos os povos, tanto aos judeus quanto aos gentios. E sabemos que naquele tempo os gentios não tinham parte alguma com os fariseus e com os judeus. E por isso, eles nem levavam em conta esses gentios. Então, no contexto judaico do primeiro século, pecadores eram grupos marginalizados, que seriam prostitutas, pastores nômades, pessoas com ofícios impuros ou judeus que não observavam a lei rigorosamente. Em muitos casos, não eram por rebeldia, mas simplesmente por condição social, simplesmente pelo nível familiar ou pelo nível da sua condição ao qual viviam, era necessário que se prostituísse ou que passasse a viver como pastores nômades, dessa forma não guardando todos os mandamentos e não conseguindo oferecer sua oferta e o seu holocausto. Pessoas pobres e tão necessitadas que não tinham dinheiro suficiente para comprar aquilo que era referente ao sacrifício exigido pela lei. Então essas pessoas não conseguiam cumprir os mandamentos à risca e eram rotulados de pecadores pelos fariseus e pelos escribas. E eles são representados pelos filhos, pelo filho mais novo. Ele representa aqueles que se perderam também na ilusão do mundo, até tornarem-se miseráveis, caindo em grande miséria e imundícia. Por outro lado, nós temos o filho mais velho. Vejamos o que nos diz o verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou-se perto da casa, ouviu a música, a alegria e danças. Esse filho mais velho, ele é a representação dos escribas e dos fariseus. A pessoa religiosa e hipócrita, que permanecia próximo ao pai, mas não tem noção de sua condição como pecador, e já que leva em conta as suas ofertas e o cumprimento à risca de toda a lei, de todos os mandamentos, vive em total legalismo. No verso 28 nos diz: mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estavam com ele. Ele se enche de ira, se enche de indignação e começa ali a murmurar em relação àquele filho ter voltado para a casa do pai e o pai está fazendo uma festa para recebê-lo. O pai está dando atenção e está em momento de comunhão com aquele filho que havia se perdido. Aqui, Cristo faz uma referência àqueles escribas que lá no início do capítulo 15, aos escribas e fariseus, que lá no início eles estavam criticando Jesus por receber os pecadores. Eles estavam infelizes com o fato de Jesus estar recebendo aqueles pecadores e estar conversando com eles. Essa é a analogia que Cristo faz referente a esses homens, a esses fariseus, que lá no início se sentiram infelizes e cheios de raiva por Jesus estar anunciando o Evangelho a pecadores e a pessoas não dignas. Então essa é a analogia que Jesus faz, fazendo essa referência do filho mais velho àqueles escribas e fariseus. O verso 29 nos diz: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me
com os meus amigos. E nunca desobedeci às tuas ordens. Isto é altamente improvável e claramente improvável de acordo da situação, dado o desprezo que aquele filho estava sentindo pelo ato do pai em demonstrar compaixão pelo filho que retornou. É totalmente notável que ele estava infeliz com aquela atitude do pai. Ou seja, ele estava desprezando o pai naquele momento pelo pai ter demonstrado amor àquele filho. Ele demonstra de forma aberta a sua recusa em participar do grande banquete e da grande alegria do pai. Ou seja, ele não é um filho que era obediente à risca por amor ao pai. Ele não obedecia diligentemente às ordens do pai, pois aqui ele se recusa a participar daquilo que o pai estava participando. Ele se recusa a participar das alegrias do pai. E mais à frente ele ainda diz, tu nunca me destes nenhum cabrito. Ele deixa claro que todos aqueles anos de trabalho, de ofício que ele prestava para o pai, foram motivados em boa parte, se não por sua totalidade, visando o ganho pessoal que ele teria ao servir o pai. Visando o crescimento daquela fazenda que futuramente seria sua, visando todos os benefícios e todo o status que ele teria. Nos mostrando aqui o grande legalismo dos fariseus, que estavam diante de Cristo, estavam na lei e se baseavam e se justificavam no seu serviço, no cumprimento da lei e na sua oferta, no seu sacrifício que eram oferecidos pelo perdão de seus pecados. No verso 30, nós vemos que ele fala, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretriz, mataste-lhes o bezerro cevado. Ele se refere ao seu irmão como este teu filho. Ele já não considerava mais como irmão. Ele não queria mais ter parte com aquele que havia saído da casa do pai. Isso é uma expressão de profundo desprezo. Ele não somente não aceitava, mas estava agora negando o vínculo de irmandade que havia com aquele irmão, com aquele mais novo. Vemos aqui uma referência aos fariseus, a forma que eles tratavam os publicanos. E isso, vou pedir que Brenda abra em Lucas 18, no verso 11, onde nós vemos novamente, onde Jesus relata novamente isso de forma mais clara, essa relação entre fariseus e publicanos. Lucas 18, capítulo 11. Capítulo 18, verso 11. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. A mesma fala que o filho diz, este teu filho, não considerando que faziam parte de um mesmo povo, que tinham um mesmo pai, que tinham o mesmo Deus, mas colocando à parte, esse teu filho não tem vínculo comigo, eu sou diferente. Mesmo sendo filho teu, não é meu irmão, não tenho parte com ele. Mostrando aqui, Jesus faz aqui, ele expõe, ele escancara o comportamento que os fariseus e os escribas tinham em relação aos publicanos e aos pecadores. O grande preconceito que havia entre ambos os povos e a profundidade e distância que eles colocavam entre um e outro, colocando como seres inferiores, indo contra aquilo que Jesus ensina, que nós devemos considerar o próximo superior a nós mesmos e devemos servi-los com amor e com alegria. Agora, eu gostaria de falar, de fazer a leitura ainda do verso 31. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O pai deixa claro que tudo aquilo que pertencia ao pai, pertencia ao filho. Isso fica muito mais claro se nós voltarmos um pouco lá em Lucas 15, no verso 12, e vermos ali o que o pai faz
que nos diz: e o mais moço disse-lhe: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. Ou seja, o pai não faz somente uma repartição e entrega a parte que era do filho mais novo e fica com a parte do filho mais velho. Não, o pai faz uma repartição conjunta. Ou seja, o pai não possuía mais nada. Aquilo que ele possuía, ele já repartiu com ambos os filhos. Todas as coisas agora estavam no nome, nas mãos de ambos os filhos. O mais novo gastou tudo. Porém, toda aquela fazenda, todos aqueles bezerros, todos aqueles servos, tudo naquela casa pertencia agora ao mais velho. Era o que sobrou, a parte que lhe cabia, a parte que lhe era devida, de acordo com a herança e de acordo com a atitude do pai. Ou seja, o pai já havia distribuído aquilo que o filho teria acesso, aquilo que lhe pertencia. Porém, o filho, ele se relutava em aceitar, a usufruir de tudo aquilo que já era seu. O filho, ele se relutava em aceitar tanto o amor do pai, que demonstrava pelo filho mais moço, como também se relutava em aceitar o amor do pai por ele. Ele não aceitava e não via o pai como um pai amoroso que lhe amava. Porque dessa forma, mesmo tendo repartido tudo, ele ainda não usufruiu, não fazia uso de tudo aquilo que o pai já havia lhe dado, mostrando uma falta de confiança em relação a se aquilo realmente era seu, já que seu pai ainda estava vivo. Já que seu pai e grande parte dos escravos ainda tinham o seu pai como senhor absoluto e não a ele. Isso aqui, acredito eu, se não for uma verdade, mas eu tomei para mim, como um confronto à nossa natureza como filhos. A falta de preparo que nós temos de entender aquilo que Cristo já nos disse. Que nós agora não somos mais servos, agora somos filhos. E como filhos, temos por herança tudo aquilo que Cristo tem por herança. E temos Cristo por herança. Tudo aquilo que pertence a Cristo, pertence a nós. Tudo aquilo que pertence ao Pai, pertence a nós. Mas será que estamos usufruindo disso? Será que estamos tomando posse de tudo aquilo que o Pai já nos deu? Ou estamos nos recusando a usufruir, a fazer uso, por uma falta de entendimento de que tudo aquilo que não tínhamos o direito, que não tínhamos acesso, já nos foi dado pelo Pai? Será que não estamos agindo da mesma forma que esse filho, que tendo posse, direito, honra e o selo, pois o Espírito Santo é aquilo que nos sela como filho, e a identidade de filho cravada em nós, será que não estamos ainda vivendo como servos na casa desse Pai, prestando serviço, achando que o nosso serviço prestado irá nos garantir uma parte, uma porção daquilo que já é nosso por direito, que já é nosso por nome, que já é nosso por selo e que foi entregue pelo próprio Pai. Assim como nós vimos, quando aquele filho volta à casa do pai, ele recebe uma capa, um anel e uma sandália. Então aquele filho que já estava na casa do pai também tinha uma capa, um anel e uma sandália. E ainda mais agora que o pai havia passado tudo para o seu nome. Dado o tempo e o contexto, o simples ato de passar posses não era somente passar para o nome. Havia toda uma cerimônia. Havia todo um processo, aonde era entregue a parte de cada um. Então o filho mais velho, podemos bem imaginar que devido à cultura e devido ao tempo, recebeu uma capa, recebeu um anel que lhe dava direito e autoridade sobre tudo aquilo que pertencia anteriormente ao pai, pois o anel era o símbolo de autoridade e que nós temos como selo da autoridade que Deus nos deu, o selo do Espírito Santo em nós, para atuarmos ativamente nessa grande fazenda, nesse grande mundo que está cheio de seres que precisam ser encontrados pelo amor do Pai, nos dando o dever, a honra e a autoridade de sermos participantes dessa grande obra, de sermos participantes do crescimento do reino dos céus. Aquele filho já via o anel, o selo que lhe garantia a posse e o direito de usufruir do que quisesse naquele ambiente, na casa do pai, que agora era a sua casa. O direito suficiente para festejar com seus amigos na casa do pai, que agora era a sua casa. De usar os recursos que eram do pai, que agora eram seus. Ele tinha direito de dar ordem aos servos e pedir que preparassem o carneiro,
o alimento que fosse, preparar o melhor vinho, porque já era seu, era tudo seu. O pai havia dito que tudo estava agora diante dele, tudo estava sobre sua posse. Ele repartiu por ambos as partes. Mas o filho, ele se reluta por não aceitar esse amor do pai. Diferente das duas parábolas iniciais, uma outra coisa que nós podemos perceber é essa diferença. Nas duas primeiras parábolas, Jesus deixa claro a iniciativa do pai, a iniciativa do pastor, a iniciativa da mulher em procurar aquilo que havia se perdido. Mostrando a iniciativa de Deus em ir ao encontro daqueles que estavam perdidos. Em ir ao encontro dos pecadores, ir ao encontro dos publicanos. Jesus deixa claro essa grande diferença em ambas as parábolas. São 3 parábolas, mas que tratam de 4 estados. O primeiro estado, nós vimos que foi o estado da ovelha, que se perdeu e se desviou. A parábola da dracma, a que se perdeu, mas continuou no ambiente. A parábola do filho, aquele que saiu por conta própria. Diferente da ovelha que se perdeu por acidente, que se perdeu por negligência, por descuido. Diferente da dracma, que se perdeu por descuido também, por acidente. O filho, ele se perdeu por rebeldia. Ambos os filhos se perderam por rebeldia. Um saiu da casa do pai e o outro continuava. Na parábola das ovelhas, uma saiu, se perdeu do rebanho. E na parábola da dracma, a dracma estava na casa. Poderia ser 2 parábolas para dizer a mesma coisa. Há filhos e há aqueles que ainda não são filhos. Há os que saem por rebeldia e os que ficam por rebeldia. Há os que se perdem e saem por negligência de pastor ou por negligência própria, e há os que ficam e se perdem por negligência de pastores e de líderes, ou por negligência própria também. Só que Jesus mostra que, diferente das 2 primeiras parábolas, onde o pai vai ao encontro daqueles que haviam se perdido, na parábola do filho pródigo, o pai não vai ao encontro daquele filho, e nem manda que os servos fossem procurar. Mas por que o pai não faz isso? Se o pastor deixa as 99 e vai em busca da que havia se perdido. Se a mulher deixa as outras guardadas e sai revirando toda a casa, fazendo uma limpeza para encontrar aquela que havia se perdido. Por que o pai não vai em busca daquele filho que estava perdido dentro da própria casa por sua rebeldia? E também não vai ao encontro daquele que havia saído de sua própria casa também por rebeldia? Ao me questionar sobre isso, eu percebi o seguinte: diferente das ovelhas e diferente da moeda, que não tem como aparecer sozinha, não tem como ser restaurada, aparecer no lugar que deveria estar sozinha, o filho, ele sai da casa do pai por escolha própria, por rebeldia. É uma escolha dele sair. E diferente de ambos, o filho que sai da casa do pai, ele sabe o caminho de volta para a casa do pai. E agora nós vemos que o pai não estava à procura do filho, mas o pai não estava negligenciando aquele filho. O pai estava ansiosamente aguardando a chegada, a volta daquele filho. Nos diz que o pai, que antes que aquele filho se achegasse, verso 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele nem havia chegado na casa do pai, porém o pai já havia o avistado. Nos mostrando que o pai estava em um estado de alerta, em um estado de vigia, de busca, em um estado de ânsia. O pai ansiava pela volta daquele filho. O pai ansiava por ter de volta a presença dele naquele ambiente. O pai aguardava dia e noite, de forma que o filho nem havia chegado ainda à casa do pai. E o pai sai ao encontro dele, nos mostrando que
no sinal de proximidade mais mínimo que for que esses filhos perdidos da casa do Pai dão, seja visitando uma igreja, seja se relacionando com pessoas que ainda estão no Evangelho, esse pai faz uso disso com todas as suas forças para trazer de volta, para alcançar, para mostrar todo o seu amor por aquele filho, para mostrar que ele ainda é bem-vindo e ainda é aceito na casa do Pai. Esse pai ainda amava o seu filho, mesmo não mandando os seus servos irem atrás. Ele ainda ansiava a volta daquele filho, desejava, mesmo não indo atrás. Ovelhas se perdem por descuido e por negligência. Filhos se perdem por rebeldia. Dracmas se perdem por descuido e por acidente. Filhos só se perdem por rebeldia, seja fora da casa ou dentro da casa. Somente por rebeldia. Somente por rebeldia. São dois estados, duas pessoas diferentes. Ambos filhos, mas ambos perdidos. Ambos cresceram e desfrutaram do amor e do relacionamento à mesa, da comunhão com o Pai à mesa, mas ambos estavam perdidos. Ambos estavam no seu estado de rebeldia, negligenciando o amor do Pai, não aceitando o amor do Pai por eles. Isso é um alerta para nós. Essa parábola não é somente um confronto ao estado daqueles escribas e dos fariseus. Não é somente um alerta aos pecadores e publicanos. É um confronto a nós hoje, para analisarmos se estamos como a dracma e como o filho mais velhos, dentro da casa, mas perdidos por rebeldia. Dentro da casa, mas não fazendo uso daquilo que o Pai já nos deu. Dentro da casa, mas não desfrutando de uma comunhão sincera com o Pai. Não desfrutando dos momentos prazerosos e gloriosos de comunhão à mesa, onde o Pai mostra todo o seu amor. Não desfrutando da comunhão com os amigos, com os irmãos, com o próximo. É um alerta para nós analisarmos o nosso estado atual, analisarmos a forma que nós estamos vivendo na casa do Pai, analisarmos se há rebeldia em nós e se nós olhamos para aquelas pessoas que estão no mundo com o mesmo olhar dos fariseus e dos escribas. Esse teu filho saiu da tua casa, cresceu no teu ambiente, pregou, cantou, era tido como cheio do teu poder, cheio da tua unção. Falava como ninguém, pregava como muitos ninguém, orava que era nítido a tua presença e hoje está fora. Pegava um microfone e cantava na frente, que as pessoas conseguiam sentir a tua presença verdadeiramente a ponto de se emocionar, a ponto de se identificar com aquelas canções, mas hoje está fora da tua casa. Ele não é digno, não faz parte do nosso meio. Não tem comunhão com nós. Esse teu filho negligenciou o teu amor, negligenciou os teus ensinamentos. Eu, por outro lado, continuo na tua casa, continuo perseverando na tua presença. Continuo me esforçando no crescimento da tua obra, enquanto ele desfrutou dos prazeres e dos manjares que o mundo tem a oferecer. Ele pintou e bordou lá fora, e agora volta para dentro da casa e o Senhor vai receber com braços abertos. Ele gastou tudo aquilo que era teu, e agora o Senhor vai receber abertamente ele e vai trabalhar novamente para dar novas heranças a ele, para restituir aquilo que ele perdeu lá fora. Eu não aceito isso, é injusto comigo, que estou aqui na tua casa todos os dias, que estou pregando, que estou cantando, que estou fazendo a faxina, que estou saindo para evangelizar, que estou saindo para abraçar pessoas que precisam de um abraço teu. É mais fácil aceitar aquelas pessoas do que aceitar a esse teu filho, que saiu da tua casa, cresceu ouvindo os teus ensinamentos. Será que muitas vezes não estamos tendo esse pensamento? Será que muitas vezes não estamos nos considerando superiores a esses nossos irmãos, a ponto de nem mais considerá-los irmãos, mas considerá-los filhos rebeldes, que saíram da casa do Pai e não são mais dignos de estarem
na casa do Pai, que não são mais dignos de se assentarem à mesma mesa que nós e desfrutarem da mesma comunhão que nós. Jesus conta essas 3 parábolas com o intuito de confrontar aqueles fariseus e aqueles publicanos e de confrontar os pecadores e os escribas. De confrontar os 4 tipos de pessoas que estavam no mesmo ambiente. Pois ambos serviam ao mesmo Deus. Apenas estavam afastados da presença do Pai. E assim nós encerramos o sermão de hoje. Peço que os irmãos coloquem de pé para nós estarmos fazendo a oração final. Termino esse sermão hoje alegre e confiante de que aquilo que o Senhor tinha ministrado no coração de cada um foi ministrado e continuará sendo ministrado. Confiante de que a palavra não voltará vazia. Pois se não fizer efeito nos irmãos, já fez efeito em mim. Então já teve resultado. Como dizem as Escrituras, a palavra é semelhante a uma faca de 2 gumes. Então, enquanto eu ministro, eu também fui ministrado. Enquanto eu apresentava aos irmãos aquilo que Jesus estava apresentando, eu também pude fazer uma análise sobre mim mesmo e analisar a forma que eu tenho me comportado na casa do Pai. A forma que eu tenho demonstrado a filitude, a identidade de filho. Eu louvo a Deus pelo seu trabalhar e pelo seu agir nessa congregação. Pela forma que Ele tem ministrado e que os irmãos têm se posto de prontidão a servir a esse Deus. Têm se posto a assumir o papel e o dever de filhos. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Vamos fazer essa oração? Senhor, amado Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome para todo sempre, meu Deus. Te agradecemos pelo Teu imenso amor que sai à procura dos que se perderam e que está de braços abertos para receber aqueles que estão voltando, aqueles filhos que estão voltando. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é um Deus paciente, é um Deus compassivo e é um Deus que sabe a forma de trabalhar com cada um. É um Deus que sabe a melhor maneira de fazer com que venhamos a nos colocar diante de Ti para recebermos aquilo que o Senhor tem a nos dar, para recebermos a restauração da nossa identidade, para que o Senhor venha restituir a nossa filitude. Te agradecemos pela Tua insistência em trabalhar conosco, pelo Teu ato de bondade todos os dias demonstrado a nós, pela Tua palavra que todos os dias nos mostra que o Senhor mais uma vez quer falar aos nossos corações para produzir arrependimento, para produzir perseverança na Tua palavra, para fazer com que venhamos nos voltar verdadeiramente a Ti, para que venhamos analisar constantemente a forma que temos trilhado o nosso caminho no Teu Evangelho. Te louvamos porque o Teu Espírito abriu o nosso intelecto e nos deu o entendimento. Nos permitiu absorver tudo aquilo que foi ministrado essa noite. Não só de forma intelectual, não só absorver pelo cérebro, pelo intelecto, mas absorver pelo Espírito, a ponto de gerar mudança, gerar transformação, de gerar uma metanoia. Nós cremos que o Teu Espírito já começou essa obra de transformação em cada um de nós. Cremos que o Senhor já começou a restaurar a identidade de filhos em cada um de nós. Cremos que o Senhor já está executando o Teu plano, a Tua grande comissão em cada um de nós aqui presente, meu Deus. Essa oração que nós fazemos a Ti, Te agradecendo pelo esse Teu amor, por essa Tua graça que nos alcança todos os dias. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Com oração silenciosa, nós estamos encerrados.